Bom dia, vereadores, vereadoras, público presente, espectadores da TV Câmara, servidores dessa casa. Damos início a mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo de Jacareí. Para tanto, solicito que a primeira secretária faça a verificação de presença no plenário. Bom dia a todos e todas, vereadores e vereadoras presentes. Rose Gaspar, Edinho Guedes, Pastor Rogério Timóteo, Ana Lino, Paulinho do Esporte, Hernani Barreto, Arildo Batista, Fernando da Ótica, Maurício Raca, Itamar Alves de Oliveira, Valmir do Parque Meia Lua, Edgar Sasaki, José Francisco. Estão todos presentes, senhor presidente. Sob a orientação de Deus, coração inteiramente voltado à pátria, a cidade a qual servimos, declaro aberta a presente sessão e convido a todos que acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro e logo após a leitura de um texto da Bíblia. O poder e a majestade de Deus, Salmo de Davi. Tributai louvores ao Senhor, ó filhos de Deus. Dai ao Senhor a glória e o poder. Rendei ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na formosura de seu santuário. Voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor sobre as muitas águas, a voz do Senhor com poder, a voz do Senhor com glória, a voz do Senhor que quebranta os cedros. O Senhor
O Senhor desprende os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerros, ao Líbano e ao Sirion, como crias de búfalos. A voz do Senhor que lança chamas de fogo, a voz do Senhor que faz tremer os desertos. O Senhor faz temer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor que desgarra as azinheiras e desnuda os bosques. Em seu templo tudo proclama sua glória. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio, e senta-se o Senhor como rei para sempre. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará a seu povo com paz. Damos início à primeira fase da sessão, a fase do expediente. Solicito que a primeira secretária faça a leitura dos trabalhos escritos pelos vereadores. Moção 1444, congratulatória à atleta Fabiana Batista, da equipe de Taekwondo da Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, pela brilhante participação no 31º Campeonato Brasileiro de Taekwondo, realizado em Igaraçu, Pernambuco. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1446, congratulatória à Intersemente, na pessoa de seu gerente industrial, o senhor Nelson Rodrigues dos Santos Júnior, pela instalação de iluminação pública em trecho de aproximadamente 300 metros das imediações da estrada municipal Senoai, no bairro Santana. Vereador Edgar Sasaki. Moção 1447 a 1459. Cumprimenta pela aposentadoria e agradece pelos serviços prestados à municipalidade os servidores Cosme Alves do Nascimento, Maria Yara de Matos Santos, Eunice Guilhermina Antão Braga, Antônio Camilo dos Santos, Tereza dos Reis Prado, Lucilena de Oliveira Carneiro, Alzira do Couto Xavier, Tereza dos Reis Prado, Francisco Soares, Regina Aparecida Santana de Moraes Lopes, Jorge Antônio, Maria dos Anjos Lopes Pego, Pedro de Alencar Limeira. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1460. Congratulatória pelo transcurso do Dia do Médico Veterinário, 9 de setembro, em especiais cumprimentos ao doutor Fábio Rebouças, doutor Gerson Miranda Moreira, a doutora Janaína Lima Leal, ao doutor André Angel Vieira, ao doutor Wedel Machado Leopoldino e ao doutor André Eduardo Zanarella Ferreira. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1463, congratulatória aos voluntários da 8ª edição do Doa Jacareí, realizado no dia 30 de agosto passado, com cumprimentos especiais para Regina Célia de Oliveira Leal, Expedito Augusto Leal, Lígia Cavalari Pacheco Ramos e Elton Beltrão. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1464 a 1469, congratulatória pela colaboração na realização do 8º Doa Jacareí, ocorrido no dia 30 de agosto passado. Ao Laboratório Municipal de Jacareí, na pessoa do senhor Antônio de Paula Soares, ilustríssimo secretário de Saúde do município, ao Serviço de Hematologia e Hemoterapia de São José dos Campos, na pessoa do senhor Paulo Fontes, à Associação Jacariense de Diabéticos, na pessoa de Maristela Philips, ao Colégio Adventista, na pessoa do senhor Alexandre de Andrade, à Faculdade Anhanguera, na pessoa do senhor Jean Fernandes Adriano, às lojas Jocos, na pessoa do senhor Gideon Pereira Barbosa. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1471 a 1475, congratulatória pelo transcurso dos dias do repórter fotográfico 2 de setembro, do dia da Guarda Civil 3 de setembro, do biólogo 3 de setembro, do oficial de justiça 5 de setembro e do alfaiate 6 de setembro. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Moção 1477, congratulatória a todos os organizadores, apoiadores e demais segmentos que participaram do belíssimo evento do desfile cívico em comemoração à independência do Brasil no último domingo, 7 de setembro. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1479, congratulatória aos atletas das equipes masculinas do Jacareí e Rugby pelos excelentes resultados obtidos neste final de semana, nos dias 6 e 7 de setembro, mantendo em destaque a nossa cidade. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1480, congratulatória às atletas da equipe feminina de Jacareí Rugby pela conquista do 5º lugar no Circuito Paulista Feminino de Sevens,
realizado no dia 30 de agosto. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 1485, comemorativa pelo transcurso da independência do Brasil. Autor, Fernando da Ótica. Requerimentos. 1483, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a troca de lâmpadas queimadas em postes da rua Arthur Aragão Caetano, próximo ao número 80 do Jardim Terras da Conceição, neste município. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento 1441 ao secretário Estadual de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando providências referentes à falta de iluminação pública na rodovia Geraldo Scavone, SP-66, no trecho entre o bairro Rio Comprido e Residencial Santa Paula, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1462, a JTU, Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando providências para solucionar os transtornos vivenciados pelos idosos quando do uso do sistema de leitura biométrica nos circulares da empresa. Requeremos ao senhor presidente desta casa, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando providências para solucionar os transtornos descritos acima. Os munícipes idosos têm dificuldades de utilizar a biometria nas catracas de veículos do transporte público coletivo, em decorrência de erros na leitura dos sistemas biométricos, pois suas impressões digitais não possuem definição, causando aglomeração atrás do motorista, enquanto que, após a catraca, diversos assentos ficam vagos. Portanto, sugerimos a possibilidade de que seja implantado sistema de carteirinhas para que os idosos possam passar pela catraca, ao invés de ficarem em pé, aglomerados atrás do motorista. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1476, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, objetivando a colocação de placas na área da aludida empresa situada no final da Avenida Paulo Setúbal, 1001, esquina com a Rua Conselheiro Honorato Ribeiro, no conjunto São Benedito, correspondente à faixa de transmissão identificada como LT 230 kV São José dos Campos, Mogi, entre as torres 206 e 208, com os dizeres: proibido jogar lixos e entulhos. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 1483, ao secretário estadual de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, solicitando estudos e providências para a construção de uma rotatória na rodovia Nilo Máximo, no trecho de acesso ao Jardim Santo Antônio da Boa Vista, onde existem diversos condomínios residenciais populares neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento 1487, a empresa de telefonia móvel celular TIM, solicitando a melhoria nos sinais de telefonia e de transmissão de dados oferecidos para Jardim Alvorada, neste município. Autor, Fernando da Ótica. Requerimento 1488, a empresa de telefonia móvel TIM, solicitando melhora de sinais de telefonia e de transmissão de dados oferecidos para o conjunto 1º de Maio, neste município. Autor, vereador Fernando da Ótica. Requerimento 1489, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas nos bairros Brotas e Pinhal. Autor, vereador Maurício Raca. Requerimento 1490, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pela Igreja Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, solicitando estudos e providências para a implantação de marginais na rodovia Presidente Dutra, nos sentidos SP Rio de Janeiro e Rio de Janeiro SP, desde a praça de pedágio de Jacareí, no bairro Cidade Nova Jacareí, até o quilômetro 158, sentido Rio, saída para a Avenida Getúlio Vargas, neste município. A medida é extremamente necessária, pois os usuários têm reclamado quanto ao trânsito intenso naquele trecho e as marginais auxiliarão na melhor fluidez do tráfego, garantindo a segurança de todos. Autor, vereador José Francisco. O próximo requerimento é do mesmo teor do anterior, você pode falar isso, para não ler tudo a mesma coisa. Ok? Só que para Nova Dutra. Requerimento 1491 é o mesmo teor do 1490,
só que é destinado a CCR Nova Dutra, de autoria do vereador José Francisco. Pedidos de informação. Pedido de informação 1442 refere-se à paralisação das obras de construção da quadra poliesportiva da Casa Viva Vida, autor Valmir do Parque Meia Lua. Pedido em votação. Os vereadores favoráveis pela sua comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 1443 refere-se à inexistência de faixas para travessia de pedestres e outras sinalizações de trânsito na rua Anésia Rusto, no Jardim das Indústrias, especificamente no trecho de frente ao posto médico. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis pela sua comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação rejeitado por maioria dos votos. Pedido de informação 1461. Refere-se à presença do prefeito municipal de Jacareí, o senhor Hamilton Ribeiro Mota, em caminhada de campanha do candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT no dia 2 de setembro, no município de Caçapava. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis pela sua comissão e os contrários se manifestem. Senhor presidente, eu gostaria de justificar o meu voto. Depois da votação. O vereador Valmir também, como outros vereadores, agora o vereador Edgar Sasaki, está fazendo um pedido de informação que realmente procede. Acho que seria bom até ele poder, o prefeito, estar justificando o que é que aconteceu, onde ele estava, o que ele estava fazendo, porque ele é o prefeito da cidade e ele tem que dar explicações para as pessoas, e principalmente num horário administrativo, um horário de trabalho que está fazendo campanha política. Então seria bom ele justificar para todos o que é, né, vereador Edgar? Como é que está a situação? Acho que cabe uma justificativa dele, porque ele tem horário para cumprir. Ele tem horário, ele tem lá as obrigações dele, não pode ficar fazendo campanha em horário administrativo. Então, meu voto é favorável para que ele possa até estar justificando. Isso é bom até para ele. Meu voto é favorável. Mais alguém gostaria de justificar o voto? Vou colocar em votação mais uma vez. Os vereadores que forem... Posso? Fala você. Eu acho que nesse pedido aqui de informação, eu sou contrário, porque eu acho, por exemplo, que deve fazer, se é uma denúncia, não sei, né, o vereador Hernani, que nós conversamos no Ministério Público, porque aí tem toda informação, não pedido de informação, quem estava lá, quem não estava, que hora. Então, faria denúncia no Ministério Público, como qualquer outro que até a gente sabe que faz. Então, eu também não adianta eu ficar falando, eu tenho que denunciar, entrar no Ministério Público e pedindo informação, ou então a denúncia mesmo. Então, sou contrário ao pedido de informação e sugiro que faça essa denúncia do Ministério Público. Contrário ao pedido de informação e sugiro a denúncia. Justifico também aqui a minha votação também. Eu sei que, fiquei sabendo também que o vereador Valmir, ele entrou com uma representação junto ao Ministério Público, então também já tem essa informação, mas eu acho que é importante, nós também aqui temos uma informação também, por isso que eu fiz pedi informação justamente por causa disso. Nós vereadores, nós fazemos o papel de fiscalizador. Eu acho que uma das principais atribuições do Legislativo é fiscalizar. Então, nós fizemos nada mais do que realmente nos compete no caso, que é a fiscalização no caso. Por isso que eu fiz esse pedido de informação. Senhor presidente, quero justificar o voto. Eu acho que é papel do vereador, sim, fiscalizar, mas a gente já tem precedentes aqui no município de situações semelhantes envolvendo o secretário municipal. Representação foi apresentada ao Ministério Público, arquivada,
Essa daqui também nem sei, mas eu acredito que já possa ter sido até arquivada também. E a gente não pode ter 2 pesos e 2 medidas, porque eu não ouço os vereadores da oposição aqui fazer a mesma crítica aos funcionários do governo do estado de São Paulo, que ficam passeando aqui em Jacareí e não são pessoas que têm cargos eletivos. Então são pessoas nomeadas, são os amigos do governador e que ficam passeando aqui em Jacareí, e eu não vejo isso acontecer. Então a gente tem que ter critério aqui nessa casa. Por isso eu sou contrário a esse pedido de informação, porque eu sei que o Hamilton agiu com a mais plena legalidade e transparência em todos os momentos que ele saiu fora do município, agindo com muita lisura. E como a Ana disse, o Ministério Público está aí. Se tem indício e consegue apurar, represente. Porque eu, quando eu tiver uma prova disso que eu estou falando, porque eu não tenho uma prova ainda, mas vamos ter, em breve, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, nós vamos representar no Ministério Público. Também gostaria de justificar meu voto, porque sou contrário, porque eu acho que esse pedido, todo respeito aos vereadores aí que apontaram aqui a questão, isso é uma balela, na minha opinião. Todo mundo sabe que quem está em campanha e os políticos, eles acabam fazendo isso é normal. Se fosse contra a regra, o próprio Ministério Público, a Justiça já teria impetrado aí qualquer tipo de ação. Até conversava com o vereador Fernando aqui, isso é uma coisa corriqueira, todos fazem isso, nós vereadores, né? Então, a gente aprovar um pedido de informação desse, gente, é contraproducente, né? É chover no molhado. Então, me desculpe aí as pessoas, mas eu acho que é querer aparecer mais do que a gente tem direito, tá? Então, sou contrário, não vejo fundamento nenhum. E se alguém achar que está certo, é só representar o Ministério Público e a Justiça vai cuidar disso. Sou contrário. Presidente, eu também quero justificar meu voto, porque uma terça-feira, o Hamilton Ribeiro Mota estava fazendo campanha em Caçapava. Aí apareceu na vanguarda e eu representei ele no Ministério Público. Porque não é justo o prefeito da nossa cidade, se não anda para os bairros da cidade, por que tem que estar lá em Caçapava fazendo campanha ao lado do Padilha? Eu acho que está errado. Então, por isso que eu achando que está errado, o meu caminho foi representar na promotoria pública. E o vereador Sazak fez o pedido de informação, ele está certo de fazer o pedido de informação, e meu voto é favorável também ao pedido de informação do vereador Sazak. Mais alguém gostaria de justificar o voto? Não havendo mais quem queira justificar o voto, coloque em votação mais uma vez. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. O pedido foi rejeitado por maioria dos votos. Pedido de informação 1482. Refere-se à Lei de Regularização das Construções Clandestinas 5.863 de 2014 e ao Fundo Municipal de Habitação. Considerando que a Lei 5.863 de 2014 autoriza o Poder Executivo a regularizar as construções clandestinas e ou irregulares no município de Jacareí, considerando que esta lei tem a vigência até 3/12 de 2015, pois, conforme seu artigo 6º, a regularização das construções previstas nesta lei terão prazo máximo de 18 meses a contar de sua publicação, 3/6 de 2014. E, considerando o que diz o parágrafo único do artigo 9º da citada norma legal, que todos os valores arrecadados sejam destinados ao Fundo Municipal de Habitação e aplicados a programas habitacionais de interesse social, o que já está em vigência há mais de 3 meses, requeremos ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito de Jacareí o seguinte pedido de informação. O Fundo Municipal de Habitação já se encontra devidamente regulamentado para receber os valores arrecadados? Desde a vigência da Lei 5.863 de 2014, qual o valor total arrecadado pelo Fundo Municipal de Habitação? Destes valores, quanto já foi aplicado em programas habitacionais de interesse social? Autor, vereador Edgar Sasaki. Esse pedido de informação nós estamos fazendo justamente porque, durante a aprovação do projeto de lei,
nós fizemos uma emenda, essa emenda foi aprovada, que no caso instituía o fundo de habitação no caso. Eu achei importante esse fundo justamente para que você possa oportunizar aquelas pessoas que queiram fazer o uso desse recurso justamente para se construir a sua habitação no caso. E quando você tem a arrecadação dessa regularização no caso, e ela acaba entrando no bolo da prefeitura, aí realmente fica difícil de depois você poder utilizar esse recurso para esse fim no caso, para fins habitacionais no caso. Por essa razão, nós fizemos esse pedido de informação. E o meu voto é favorável. Pedido de informações está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado, sem voto contrário. Votos de pesar. Pelo falecimento de Nadir Santos Cachuté, vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Miriam Aparecida Moreira, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Tânia Rossini, formulado pelas vereadoras Rose Gaspar e Ana Lino. Pesar pelo falecimento de José Ayrton de Oliveira, formulado pelos vereadores Maurício Raca e Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Ângela Maria Gonçalves Rovari, formulado pelo vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pesar pelo falecimento de Silvia Barreto, formulado pelas vereadoras Ana Lino e Rose Gaspar. Pesar pelo falecimento de Júlio César dos Santos, formulado pelos vereadores Paulinho do Esporte e Hernani Barreto. Em respeito à memória daqueles que partiram, solicito que façamos simbolicamente 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento ao plenário para que pudéssemos inverter a ordem do dia. Requerimento de inversão da ordem do dia está em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam na comissão e os contrários se manifestem. Inversão da ordem do dia foi aprovada sem voto contrário. Solicito que a primeira secretária faça, então, a leitura dos processos inscritos na ordem do dia.